se detessem a esses elementos, porque eu acho que fica mais fácil, assim, melhor para vocês assimilarem o processo. Porém, para aqueles que fazem parte da obra Shalom, todas as nomenclaturas e o processo precisa ser claro para vocês, certo? Ai, Jus, por quê? Porque é o que vocês lidam todos os dias dentro da obra. Por mais que vocês não falem muito sobre isso, mas a gente precisa ter domínio daquilo que a gente vive dentro dos nossos centros de evangelização, dentro da nossa missão. Se você ainda não sabia qual era a fase da sua missão, que bom que hoje você descobriu qual é a fase da sua missão. Se você já sabia e percebeu que tem outros elementos, outras coisas que você precisa conhecer, que bom, então busque conhecer um pouco mais. Então, assim, dentro de cada realidade de missão, dentro de cada fase do plano evangelizador, o diácono ele trouxe realidades específicas e atribuições para os ministérios, não foi? Tinha lá atribuições da música, atribuições do teatro, dança. Eu só vou falar 2 pontos que é mais específico para as artes, que é o que a gente traz, que o diácono não tocou muito. Aquelas atribuições, elas não são só propostas, tipo, igual o perfil e a atuação da missão. O perfil da missão, ter 150, de 0 a 150 pessoas no grão de trigo 1, e isso ir aumentando. A área de atuação, ações querigmáticas. Essas ações, essas atribuições vão além dessas orientações. Para nós, artes, membros e ministérios de artes, aquelas atribuições é o mínimo que vocês precisam fazer na missão. Por isso, coordenadores, a meta de vocês é aquilo ali. São as atribuições. Jússi, tipo o quê? O diácono também falou, a gente mudou a nomenclatura para as apresentações. Tinha lá PP, não era? De pequeno porte, tinha de médio porte, de grande porte. E agora a gente não mais está pela quantidade de pessoas que assistem a apresentação, que antes a gente nomeava dessa forma, agora está pelo tempo. Por quê? Porque de acordo com o tempo a gente vê o grau de esforço que eu preciso desenvolver para aquela apresentação. Um exemplo claro é o Aleluia. No Aleluia, as apresentações do Aleluia são o quê? De grande, médio... De quê? De grande porte, né? Claro que não. As apresentações do Aleluia, quando eu digo as apresentações que estão ligadas aos ministérios de arte, tá? Os musicais que a gente apresenta no Aleluia são apresentações de pequeno porte. Por quê? Porque a duração que eles têm é de 5 minutos, de 5 a 6 minutos, quando se estende um pouco, certo? Então, eles são de pequeno porte. O Aleluia é um evento de grande porte, mas no nosso caso, o Aleluia não está ligado ao Projeto Arce, mas sim ao setor de eventos da missão. Deu para entender? No Renascer, as apresentações do Renascer são apresentações de pequeno porte. Pode ser de médio porte, a não ser que apresente o Canto das Írias. O Canto das Írias é uma apresentação de médio porte, porque tem em torno de 40 minutos o Canto das Írias. Então, só para a gente entender, porque isso toca mais a nossa realidade, tá? Então, essas nomenclaturas de pequeno, médio, grande porte, a gente vai citar muito dentro da realidade de como planejar a nossa arte. E isso precisa ficar claro para nós, tá bom? Após conhecer as fases das missões, por que eu estou dando essa introdução? Porque se não for claro para vocês esse processo, o planejamento, como planejar a arte também vai ficar um pouco confuso. Então, assim, para quem não é da obra Shalom, agora vai ser muito mais claro assim, o processo, porque a gente vai tocar em elementos muito específicos de como desenvolver o trabalho, e a gente vai tocar em elementos financeiros, como o custo, como vai ser todo esse processo. O pessoal das bandas, a gente também vai citar alguns pontos importantes. Então, fiquem atentos, acho que o conteúdo, ele traz, assim, tem muito mais a ser falado sobre ele, mas eu vou tentar, de forma rápida, a gente fazer, aplicar o conteúdo que precisa ser aplicado, ok? Olhe para a pessoa que está do seu lado e se ela estiver dormindo, acorde ela, por favor. Acordaram?
Que bom. Pessoal que está aí dormindo, se quiser ir no banheiro, dar uma volta, né? Porque esse ar-condicionado dá logo sono. Eu sei como é. Eu vou tentar falar forte, alto, rápido. Eu falo muito, então eu vou falar um pouco rápido, viu? Então, se eu estiver muito acelerada, vocês para, Jússi, que aí eu tento diminuir, tá bom? Mas eu vou falar um pouco rápido também, porque o meu tempo está bem curto, tá? Então, quando eu estava falando das atribuições, eu digo, porque eu quero ressaltar isso, para que vocês saiam daqui conscientes. Pessoal do Teatro Dança, na comunidade, a partir do Grão de Trigo 3, a missão começa a ser Projeto Artes. O que é Projeto Artes? Quando tem os 3 ministérios, era isso, música, teatro e dança. Hoje a gente mudou a nomenclatura para música e teatro, dança juntos. Então, o que antes tinha um coordenador para dança e um coordenador para o teatro, hoje a gente tem um coordenador da música e um coordenador do teatro dança. Um coordenador só para o teatro dança. Por quê, Jússi? Porque a gente percebeu que na comunidade os nossos trabalhos e apresentações são mais feitos e desenvolvidos com os dois juntos. Ninguém só dança. Claro, tem algumas realidades pontuais, mas no geral o teatro atua e dança, o teatro às vezes atua, dança e canta. No Filho de Deus, Menino Meu, por exemplo, que é um espetáculo de grande porte. Agora é de verdade, é grande porte. Agora é grande porte. Por quê? Isso, tem mais de 60 minutos. Foi tu, Fábio, que disse? Ah, está super bem. O Fábio é da obra Lumen, por isso que eu estou falando disso. Então, o que eu estava falando? Isso, obrigada, Sandra. Hoje a gente mudou e agora está o teatro e dança juntos. Mudou essa nomenclatura. Para que a gente também vá tendo noção de como está o processo. No Grão de Trigo 1, a gente só tem o coordenador da música que responde pelas expressões de arte na missão. Não tem um coordenador para o teatro e nem para a dança. Tem expressões, iniciativas. E aí o coordenador da música, ele responde por isso, mas ele não vai montar a coreografia, nem vai apresentar o espetáculo, enfim, ele tenta articular algumas pessoas da própria missão para fazer uma apresentação que são pontuais, né? No Grão de Trigo 1 não tem nada, um ritmo muito grande para o teatro e dança, porém, dentro das atribuições, no Grão de Trigo 1 também tem atribuições, não é? Como eu ia dizendo das atribuições, aquelas atribuições precisam estar coordenadores de ministério e membros de ministério de artes. Aquelas atribuições precisam estar assim, se existe um mural na sala do projeto, no mural. Se existe na porta da sua geladeira de casa, as atribuições do teatro. Se você é da música, tem as suas atribuições. Se você é do teatro e dança, tem as suas atribuições. E aquilo que está ali, lembra que para cada fase do plano evangelizador, aquela atribuição ela ou aumenta ou diminui. E aí ela tem uma ordem crescente. No Grão de Trigo 1, são uma quantidade específica de apresentações, de esquetes que a gente precisa realizar durante o ano, no Grão de Trigo 1, no 2, no 3, e assim vai em cada fase. E essas atribuições, elas são o mínimo para vocês realizarem. Se vocês olharem para a sua missão, tá no Grão de Trigo 3, e se você olhar para aquelas atribuições e ver, não, o meu projeto, minha missão já realiza isso, tantas sketches de pequeno porte, né, realiza isso, realiza até mais, ótimo. Se você tem condições de realizar mais, dentro dessa realidade do planejamento da arte, permaneça, continue, e a nossa missão mesmo é crescer para aumentar a nossa dimensão evangelizadora. Se não, se você não consegue nem alcançar aquelas atribuições, a partir de hoje, a luta de vocês é para alcançar aquelas atribuições que estão ali no plano evangelizador. Jússi, mas eu já esqueci tudo. Não tem problema. O seu coordenador de projeto ou de ministério, ele já é para ter recebido esse material. Se você não tem e você quer ter, o seu coordenador de ministério, ele tem todas essas atribuições que eu enviei para todas as missões, acredito. Se a sua missão não tem, me procure depois do momento, tá bom?
Que aí eu envio logo. Por favor, eu. Agora a gente vai falar sobre o processo. Eu vou tentar ser bem rápida, porque os slides eles são bem objetivos, tá bom? A gente vai planejar a nossa arte. A base para planejar as ações de arte é a fase da missão em que eu me encontro. Certo? A fase que eu me encontro. Todo mundo sabe qual é a sua fase? Diga aí todo mundo junto a sua fase. Isso. Isso aí. Olha aí. A gente já disse isso. Pode passar. Qual é o perfil da sua missão e qual a área de atuação dela nessa fase? Lembra que a gente falou do perfil da missão? O perfil da missão é o quê? Isso aí. Entendeu? Esse é o perfil da missão. A área de atuação é? Justamente, essa é a área de atuação. O perfil da missão, lembra quando o diácono? O diácono ia falando para a gente sobre o perfil da missão ser, dentro do plano evangelizador, cada fase tem de 0 a 150 pessoas, de 0 a tantos grupos de oração no Grão de Trigo 1, no Grão de Trigo 2, de tantos grupos, tantos seminários de vida. Esse é o perfil da missão. A área de atuação, ela está ligada às atividades evangelizadoras, querigmáticas, o nosso serviço. Né? A minha área de atuação são ações querigmáticas no Grão de Trigo 1, aí no Grão de Trigo 3 e lá no Edificado, são ações querigmáticas que a comunidade realiza, mas coisas fora, para além comunidade. Convites de fora, atividades de fora que existem, que a gente participa também, e os eventos grandes os eventos que a comunidade realiza. Essa, entendeu? Assim, a área de atuação ficou mais claro, né? Posso prosseguir? Como me organizar para alcançar esses objetivos? Esse vai ser nossa discussão daqui a alguns minutos. Vou passar. O planejamento tem como objetivo estabelecer um ritmo de trabalho semanal, mensal, anual, capaz de realizar as ações próprias dessa fase. Então, o planejamento ele tem como propósito organizar as nossas atividades. Eu acompanho muitos coordenadores de projeto e tenho acompanhado várias realidades, né? O pessoal falando, Jússi, a maior dificuldade na minha missão hoje é que tem pouca gente para servir. O meu Ministério de Teatro, Dança, tem 5 pessoas. E eu tenho uma demanda de atividades inúmeras. E agora? Isso eu ressalto muito, existe uma grande... hoje, a gente enfrenta grandes desafios para que as pessoas se engajem nos ministérios de artes. Primeiro, um deles é a mão de obra capacitada, né? Porque nem todo mundo é hábil para estar no Ministério de Artes. Não dá para colocar alguém que não faz nada de arte, o pobre vai ficar perdido, né? Então, isso também é um dos pontos. Porém, outro ponto que eu falo muito é que os nossos ministérios, eles não são atraentes. Como, Jússi? Então eu vou enfeitar o meu ministério todinho para ele ficar bonito e todo mundo querer ir. Não, os nossos ministérios eles não são atraentes, por quê? Porque muitas vezes, o que o povo diz do Ministério de Artes, ainda tem essa, que às vezes o Ministério de Artes tem gente que é do Ministério de Artes e do Ministério de Pastoreio. Porém, o Ministério de Artes não é a sua prioridade. A sua prioridade é o Ministério de Pastoreio. E aí você fica, a pessoa se estica toda lá e não dá aqui. Os ministérios de artes, todos os ministérios na comunidade, eles existem para o serviço. Para servir. Se não tem serviço, não tem gente. E às vezes não tem gente porque não tem serviço. É por falta do que fazer? É porque muitas vezes a gente não se planeja e não se organiza. Os ministérios eles precisam ser atraentes. Quando eu digo ser atraentes, porque quando eu olho para o ministério... Pronto, eu lembro que antes, quando eu conheci a comunidade, há mais de 16 anos atrás, eu queria ser do acolhimento. Porque eu achava bonita, as meninas tudo lá na porta acolhendo, falando bem do povo. Eu nem sabia que existia o Ministério de Artes no Shalom. Quando eu entrei, eu vi o povo acolhendo, porque eu vi o povo servindo e eu achava que aquilo era legal.
Eu achava legal, ficava na porta e era tudo arrumadinho e tarará. E aquilo eu achava muito... Então, o que me atraiu no ministério foi o momento de oração deles. Para algumas, às vezes, sim, né? Assim, as pessoas que são mais santas do que eu, são atraídas logo pela vida de oração. E isso é muito bonito, não diminui, não. Mas, muitas vezes, as pessoas são atraídas pelo ministério por causa do serviço mesmo. E dentro do Ministério de Artes, isso é o que mais acontece. As pessoas são atraídas a estarem nos Ministérios de Artes por causa do serviço. Se eu vejo as pessoas dançando, muita gente vê o povo dançando, cantando. No Ministério de Música, elas querem estar no ministério, por quê? Porque elas veem, elas se interessam, porque o ministério está servindo. Porque tem mais gente sempre no Ministério de Música e menos no teatro dança. Que é o ministério que aparece mais é o Ministério de Música, porque tudo tem música. Nada nessa comunidade acontece sem música, nem lazer. Estou mentindo? Até convivência, aniversário de fulano, vamos cantar para ele. Ninguém diz assim, aniversário de fulano, vamos fazer uma dança? Ninguém diz isso. Por isso que o Ministério de Música é o ministério que mais tem gente. Porque é o que serve mais, é onde está tudo. Então, as pessoas são atraídas por isso. Por que eu digo isso? Para que o pessoal da dança e do teatro, gente, se amostrem, entre aspas. Entre aspas, bem grandona. Se mostrem, né? Se mostrem. Artista também gosta de se mostrar, e isso nem sempre é ruim. Se mostrem. Coloquem o dom de vocês a serviço. Eu digo que nem sempre é ruim, porque o problema está no nosso interior, tá? Deu para entender? Então, assim, a gente vai planejar tudo isso em vista disso. Para que essas atividades, semanal, mensal... eu estava falando do povo, de ter gente no ministério, porque a gente tocou nesse aspecto. Se eu tenho um serviço periódico, o meu ministério está sempre em movimento. Se eu vejo um ministério em movimento, as pessoas também elas vão desejar. E aqueles que tinham o Ministério de Arte como segunda opção, eles vão gostar tanto de estar que vão pedir para ser a primeira. Entendeu? Porque às vezes nem a pessoa mesmo que tem o Ministério de Arte como segunda opção, ela quer ter como primeira opção. Porque ela nem sempre serve, porque o ministério é assim, é desorganizado. Uns nem dizem. Mas quando você for ver a raiz do problema, está nisso. Então, assim, toque para os coordenadores e para os membros, vamos ficar atentos e também motivar e ir atrás da coordenação para que a gente possa estar servindo bem. Né? E tem essas atividades anuais, essas semanais, mensais e anuais, tá? A pergunta deve ser o que precisamos fazer para realizar essa ação. Prossegue. Então, aqui começa o nosso trabalho grande, difícil, e vai surgir muitas dúvidas. Porém, a gente vai tentar tirá-las. Essa é uma planilha que aqui ela está bem resumida, tá? Essa planilha ela teria todos os meses do ano, todos os anos dos meses, todos os meses do ano. Isso aí, é o aparelho. Minha desculpa é sempre o aparelho, tá? Todos os meses do ano. Então, o que a gente vai colocar aí? Na missão, a gente tem as atividades, o calendário geral da missão e tem todas as atividades da missão. Digam aí algumas atividades da missão de vocês. Vigília de evangelização. É uma atividade da missão. Seminário de vida no Espírito Santo. Pessoal, lá na Obra Lumen. Missão. Missa. Acampes. Pessoal da comunidade Rainha da Paz. É Rainha da Paz? Como é o nome da comunidade de vocês, gente? Filhos da Rainha da Paz. É porque o nome é grande. Tem uma siglazinha? Isso, Filhos da Rainha da Paz. Então, diga aí uma atividade de vocês, do Filhos da Rainha da Paz. Louvor da gratidão. É um evento grande? Louvor da gratidão. Então, essas são algumas atividades que a gente tem na missão, o calendário geral. Aqui em Fortaleza, o pessoal pode dizer várias atividades, porque todo final de semana tem alguma coisa, na semana tem alguma coisa, e quando a gente menos espera, vai ter alguma coisa. Tá? Não é assim?
Então, todas essas atividades. E dentro dessa planilha, essa planilha, eu vou tentar passar ela para vocês, eu acho que alguns não têm. O pessoal do Sudeste tem, porque a gente fez um trabalho específico lá com os coordenadores. A Raquel estava conosco. Qualquer dúvida sobre a tabela, você pode perguntar a ela também depois. Nessa planilha, a gente vai colocar, primeiro, as atividades do calendário geral da missão, e aí a gente coloca todas as atividades. Depois, dentro desse calendário geral da missão, o que é de atividade que a missão tem que cabe ao Ministério de Música? Isso. Também, né? Tudo isso. Entendeu? Acho digno. Então, gente, eu sei que vocês estão tímidos, eu vou correr, tá? Atividades que cabem ao Ministério de Música. Acampamento, o Ministério de Música serve? Missa? Renascer? Louvor da gratidão? As missas, né? Aqui tinha outra comunidade. A paróquia. Diz um evento que vocês têm lá. Grupo de oração das crianças. Música serve? Sim. E como, né? Atividades anuais que o teatro dança. Lembra teatro dança? É serviço deles. Aleluia. Renascer. Prelúdios. O que mais? Você falou. Seminários. Natal da obra. É importante esse Natal da obra. Natal da obra. Então, bandas. Quais são as atividades no calendário da missão que as bandas servem? Eu digo bandas, o pessoal das outras comunidades que ainda não tem... Vocês têm banda? Rainha da Paz? Filhos da Rainha da Paz? Tem não, né? Lumen? Vocês têm banda? Como é o nome da banda? Kyrios Day, serviços das bandas de vocês. A paróquia convida as nossas bandas, né, para tocar lá. Pronto! Olha, eu estou arrumando serviço para as bandas, viu? Os coordenadores das bandas, por favor. Então, qual o serviço que as bandas exercem no calendário do ano? E a gente vai preenchendo. Às vezes as bandas servem no Acampes, não é? No Aleluia, nas noites temáticas. E aí a gente vai... Vocês estão entendendo que cada tá dando para ver aí atrás? Vocês estão entendendo que como a gente vai preencher a tabela? Sim, né? Então vou dar continuidade. Vou trazer um exemplo de como isso vai ser, de como essa tabela ela vai ser preenchida, tá? A gente está vendo aí, pode deixar os dois, viu? Eu já falei de tudo mesmo. Um dos exemplos que a gente deu, a Camps. Lembra aquele perfil, o perfil geral da missão? 15 grupos de oração. Quem é que serve nesses grupos de oração? A música. Então, é uma atividade geral da missão de todos os meses. O que tem a cada mês? No mês de janeiro eu tenho todos os domingos missa, alguns centros missa, sábado e domingo, grupos de oração, tantos grupos de oração. Então, eu tenho serviços todos os meses. Alguns serviços são fixos e outros serviços são encaixados de acordo com os meses. Às vezes é um evento que a missão realiza, às vezes é um evento que a diocese realiza e a sua missão, o seu ministério vai servir, vai cantar lá, enfim. Tá dando para entender, né? E aí a gente vai encaixando a cada mês, no geral da missão. Ministério de Música. Dentro do geral da missão, a gente coloca as atividades que a música serve. Tocar as missas de domingo, animar 15 grupos de oração, ali animar a renascer, voz e violão para a vigília de evangelização. Isso aí, tá vendo que no primeiro mês a gente tem algumas atividades, no segundo tem mais atividades, porque a cada mês vai sendo inseridas as atividades daquele mês. Ok? Posso passar? Ministério de Teatro Dança segue o mesmo raciocínio. Pode passar, Welton. E as bandas, volta. E as bandas também.
Alguma dúvida, gente, quanto a essa tabela? Agora ou cale-se para sempre. Cale-se para sempre até você vier me perguntar, porque eu vou respondendo. Mas alguma dúvida, assim? Porque se você tiver agora e perguntar logo, aí já explica para todo mundo. Não, né? Não, já corto logo. Não, passa. Não. Definição de custo, aí é a parte que nos toca. Vou falar da parte difícil, que é o financeiro. Gente, fazer arte é de graça? Oxi! Não é não. Vocês gastam dinheiro para fazer arte? Eu pensei que era tudo de graça, gente. É tudo tão barato. Quando pede um sketch para vocês, vocês nem pedem dinheiro, vocês apresentam logo. Não é não? Veste a roupa de pega a roupa que tem em casa. Não é assim não que faz? É, né? Até então era. Algumas coisas, às vezes, tirava do nosso bolso. Depois eu falo sobre isso. Definição de custo. Custo são as despesas fixas. Aquilo que eu não posso tirar, certo? Despesas necessárias para a prestação de um serviço. Exemplo, transporte, alimentação, figurino. E aí, figurino, maquiagem, aluguel, passagem, outros. São coisas fixas. Tentar iluminar. Quando pedem, um exemplo, o pessoal da obra Lumen pediu a missão de Sobral. Sobral, cadê vocês? Pediu a missão de Sobral para apresentar o Canto das Írias. O que é custo fixo para o Canto das Írias ir? Transporte, alimentação, né? Isso, é isso mesmo. E o que é o figurino, se você já tem um figurino? Que bonito isso! Também se eu não respondesse, eu ia pegar no final. Viu? O pessoal de São Paulo ia ficar calado quando eu perguntar. Raquel? Eu digo porque a gente fez um trabalho muito específico com eles lá, tá? Mas a gente pode fazer na sua missão, entre em contato comigo, que a gente pode estar indo para a sua missão e fazer um trabalho específico para a sua missão. Ligue para. Solicite a Secretaria de Artes a nossa visita apostólica. Então, fora minha propaganda. O figurino, de fato, é a manutenção do figurino, porque faz o figurino, ele precisa. Vocês não conseguem nunca apresentar o Canto das Írias várias vezes com um figurino feito uma vez e nunca mais mexido nele. Dá certo, não dá? Porque aquelas roupas não se desgastam, já são feias mesmo, se desgastar ajuda, né? Íria já fica... já fica aquela íria. Então, claro que não, né, gente? Claro que eu estou falando besteira. Mas a manutenção do figurino, a maquiagem se desgasta, a maquiagem tem vida útil. E às vezes é um tempo curto, dependendo da maquiagem, porque o mau uso dela também pode prejudicar. Aluguel, aí vem aluguel de coisas que precisam. Então, a gente deu o exemplo da obra Lumen. A obra Lumen pediu a missão de Sobral para levar o Canto das Íris. Sobral vai dizer, tá, eu preciso do transporte, valor X de transporte para levar, são tantas pessoas. Tem a manutenção do figurino, esse valor alimentação, esse valor taranã, taranã. Isso são os custos para levar o Canto das Íris para a obra Lumen. São custos que não tem como tirar, porque eu não tenho como tirar o transporte, porque eles não vão a pé. A alimentação é, assim, o ser humano, né? Importante, né? A alimentação é importante. E o figurino precisa existir para que tenha a apresentação e as outras apresentações. Definição de ajuda ministerial. Doação livre, não condicional, que será investido no próprio ministério. Ajuda ministerial, diferente do custo, ela é livre. Assim, o custo ele pode ser mexido no sentido de que, se a obra Lumen disser, não, a gente não tem o valor X para dar para o transporte, mas a gente vai buscar vocês. Foi resolvido a questão. Só que a questão precisa ser resolvida, não dá para sair do bolso do Sobral, entendeu? Já que a obra Lumen está pedindo, vocês estão entendendo a lógica, não estão? Alimentação, aí a obra Lumen eu não tenho como dar tanto de alimentação
mas a gente fica responsável pela alimentação de vocês em todos os horários que forem necessários. É um custo que pode ser retirado, pode ser movido. Mas são coisas que precisam existir, tá? A ajuda ministerial, ela é livre, né? Às vezes você vai para... Pronto, se a Obra Lumen quiser dar algum valor para Sobral, viu? Viu, Fábio? Fica livre, né? Sabendo que esse valor ele precisa sempre ser investido no ministério, no trabalho com o ministério. Esse é a nossa missão. O dinheiro não é para nós, é para a evangelização. E isso precisa ficar claro para nós, até para que a gente não fique com aquela mentalidade, aceitar, não aceitar, estou cobrando pelo meu serviço a Deus. Seu serviço a Deus precisa também ser mantido. A evangelização, ela precisa ser mantida. Toda obra de evangelização, tudo que a gente faz na vida, precisa pagar alguma coisa para alguém, não precisa? Custa caro existir, viu, gente? Estão brincando. Tudo se paga, né? E não é diferente com as artes, pode passar. Então, qual é a estrutura física humana, técnica, financeira e de produção que eu preciso para realizar cada ação dessa que está aí? Isso vai de ministério por ministério. Qual é? O que eu preciso? Pode passar. Para animar o Acampus, o Ministério de Música precisa instrumental, e aí bateria, baixo, guitarra, teclado, enfim. Vocal, 6 cantores. Aqui é um exemplo que está sendo dado, tá? Se na sua missão precisa de 4 cantores, ou de uma banda com menos instrumento, ou de mais, você vai de acordo com a sua necessidade, ok? Esses instrumentos são da missão? São dos membros? Transporte, aí esse transporte transporte para ir ao evento e transporte pré-evento, que são os ensaios que vocês precisam fazer para a realização do evento. Estudo de ensaio, pessoal da música, não dá, às vezes é impossível ensaiar no Shalom, nos centros de evangelização que a gente tem. Hoje e claro que é importante também a gente dar um passo na profissionalização e às vezes até melhor, o pessoal do instrumental vai dizer melhor do que eu, que ensaiar no estúdio compensa às vezes muito mais. Ensaiar, tá? Não pegar música no estúdio, porque a hora é cara. Necessidade técnica, e aí técnico de som, rider, mapa, isso vai para todas as atividades, tá? Que a gente precisa realizar. Tá claro? As necessidades que a gente tem, pode passar. Como vou atender a 15 grupos de oração instrumental? 15 pessoas que toquem violão básico, vocal 15 cantores. Tenho esse número na obra? Na música? Eu tenho essas pessoas? Hoje, a grande dificuldade que a gente tem nos ministérios, ou melhor, nas missões e no grupo de oração, é essa dificuldade de pessoas que toquem num grupo de oração, não é? A gente lançou uma proposta em São Paulo de que o Ministério de Música fique responsável para disponibilizar um instrumentista que dê aula aos irmãos de grupo de oração. Como? Não é assim, eu estou dando aula para irmãos de grupo de oração, venha quem quiser. Não. Existe uma mentalidade que precisa ser formada, estou falando rápido porque ainda tem muita coisa, tá bom? Existe uma mentalidade que precisa ser formada também nos grupos de oração. E aí a gente vai conversar com os pastores. Cada grupo enviar para a aula, para o curso de violão, pelo menos 3 pessoas do seu grupo para fazer o curso. É um investimento que o grupo vai fazer. Investimento por quê? Porque a aula precisa ser paga. Paga porque talvez o Ministério de Música solicite um instrumentista. O que se for da obra, ele não vai cobrar, mas talvez se for outra pessoa de fora, existe também o valor que precisa ser dado ao professor. Isso é importante e também porque também é uma forma de arrecadação para o ministério, tá? Isso é um ponto. O outro ponto, para que as pessoas se comprometam com a aula de violão, porque é um interesse do Ministério de Música também, mas o principal interesse precisa ser do grupo de oração. Eu estou investindo em 3 pessoas do meu grupo para aprender a tocar violão, para tocar no grupo. Entende? Então eu estou investindo, o grupo se reúne e paga a mensalidade desses irmãos para participarem das aulas de grupo de oração. Foi uma proposta que a gente deu, vocês podem estarem utilizando nas missões de vocês, claro, em diálogo, coordenação apostólica, coordenador de pastoreio, mas acredito que é uma proposta que a gente pode estar aí fidelizando e é um investimento também a longo prazo, não é? Porque as pessoas vão aprendendo e aí vão tocando no grupo de oração. Tá bom? Prossegue.
Tocar, aqui é um outro, porque ele foi seguindo um exemplo. Pegou o Ministério de Música e foi animar a campus, animar 15 grupos de oração, tocar na missa. O que eu preciso para tocar na missa? Ensaios, todas as necessidades que a gente tem no ordinário. Tá? Talvez tenha necessidades aí que vocês não utilizam ainda, mas que precisam pensar para utilizar sim. Exemplo disso, estúdio para ensaio, para missa de domingo. Transporte, todas essas realidades que a gente precisa, tá bom? Pode passar. Quais são os nossos desafios com o instrumental? Temos todos os músicos? Sim, né? Claro, todas as missões têm todos os músicos, Jússi. A gente tem banda em todas as missões da nossa comunidade. Né? Claro, né? Então, não, né? Claro que não. Em algumas missões tem sim. Mas eu sei que outros não é a nossa realidade geral. A gente vive muitos desafios também com relação a isso nos ministérios de música. Queremos inserir cordas, metais, tipo assim, são outros elementos que a gente quer colocar, outros instrumentos. Quais os nossos desafios com vocal? Temos cantores, os cantores que a gente tem condições de desenvolver o trabalho, né? Assim, de dividir as vozes, o pessoal aí que faz contralto, a mocinha dos cabelos cacheados, do Ministério de Fortaleza. A gente já, essa realidade técnica, formativa, que a gente também precisa crescer nisso, tá? Se não tem, é interessante essa proposta, a gente traz Fortaleza como modelo, a Suzy até, depois, quem coordena o Ministério Geral de Fortaleza é a Suzy. Suzy, fica aí de pé, por favor. Essa é a Suzy, para quem não conhece, ela é consagrada da Comunidade de Vida e coordena o Ministério Geral de Fortaleza, aqui na missão, tá? Missão de Fortaleza, né? Palmas de palmas para a Suzy. Pois é. Ela que tenta coordenar esse povo, que dá trabalho. Não, povo ótimo, gente, não dá trabalho nenhum. Músico nunca dá trabalho. Não? Oxe, eu elogio, eu falo ruim, vocês acham ruim. Quando eu elogio, vocês dizem que não. Tá bom. Então, eu estava falando da Suzy para falar do Ministério de Música daqui, porque a gente também tem Fortaleza como um exemplo para as missões, né? A gente segue muito o que Fortaleza faz e é para ser aqui a casa-mãe. Então, assim, eu falo da parte vocal, da divisão de vozes, que é importante. As missões que ainda não conseguem, ainda não têm esse grupo formado, essa estrutura formada de divisão, a meta de vocês é essa, tá bom? Isso é claro, né? A gente precisa dar passos nisso aí. Quais os nossos desafios com equipamento? O som do centro de evangelização, Jússi. Isso é algo que a gente precisa conversar também com a coordenação apostólica, tá? Eu trago essa realidade para o projeto porque a gente precisa abraçar primeiro como nossa, mas em diálogo com a coordenação apostólica. Eu digo como nossa porque quem sofre, assim, primeiro, as dificuldades com o som somos nós. E outras necessidades que a gente tem. Pode passar, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Pode passar? Isso, a gente... teatro, dança. Lá era das bandas, era? Volta. Desculpa. Teatro, dança, Canto das Ilhas. Quem dirige? Qual é o elenco? Aí a audição para os principais, para os Canto das Ilhas, né? Os principais e ilhas. Qual é o figurino e maquiagem, cenografia, os adereços? Aqui, gente, a gente está colocando as necessidades que cada apresentação precisa. Está acabando, né, meu tempo? Acabou, né? Vou terminar. Aqui tem as necessidades que cada ministério precisa, que cada necessidade, que cada realidade precisa, tá? E aí a gente pode passar. Pode passar. Pronto. Aqui é a tabela já para a gente dar quase no fim. Canto das Ilhas. Aí são os custos que a gente tem. Só para vocês entenderem a tabela, aqui são os títulos, tá? Os títulos são as apresentações. Apresentações de pequeno porte, os títulos a gente tem. Cada apresentação vai ter um valor. Aí aqui, quantas pessoas eu vou ter, o custo para cada figurino, e aqui é para montar o espetáculo, tá? Custo de
quanto cada figurino vai custar, quanto a maquiagem para cada pessoa vai ser e lá o montante final. Aí aqui tem 3 títulos. Para cada título eu preciso de 5 pessoas, cada figurino vai ser tanto. E ali são exemplos que a gente está dando de sketches, tá? Sketches do Acampes, sketches do Renascer. Tá dando para entendeu essa tabela, né? Não? Quem não entendeu? Tá. Aqui são algumas... A apresentação que a gente vai realizar, eu vou fazer o Canto das Ilhas. Eu preciso de tantas pessoas, para cada pessoa, para quem vai começar a fazer, tá bom? Quando eu vou criar a apresentação. Tantas pessoas, para cada pessoa eu preciso do figurino que vai custar tanto, é para saber quanto vai ser a minha apresentação final. A apresentação no fim. Quanto vai custar o espetáculo, tá? Prossegue. Custo da apresentação. E aí, lembra de falar daqueles custos fixos? Os custos, transporte, alimentação. E aí é só para a gente ter noção de cada coisa. Cada apresentação. Se me pede um sketch, cada sketch custa tanto. Por quê? Porque o transporte são 5 pessoas, transporte para cada pessoa é tanto, a alimentação é tanto, a manutenção de cada figurino é tanto, e no final, uma apresentação de um sketch montada já vai ser tanto. Vocês estão entendendo? Aqui são coisas já montadas. Depois de montar o espetáculo, para que eu apresente ele, vai custar tanto. Certo? Continua. Geral. E aí são os custos finais, tá? O elenco do Canto das Ilhas, 12. Total da montagem. Para montar o espetáculo, eu vou gastar tanto. E aí são os valores gerais das tabelas anteriores. Vou custar tanto. Total da apresentação. É o valor geral da última tabela. Para eu apresentar aquele espetáculo que já foi montado, eu vou gastar, ele vai ser tanto. 744, tem um exemplo que a gente deu aí. No geral, montagem e uma apresentação, o espetáculo vai estar custando 2.424. Uma média, tá? Prossegue. As bandas também seguem a mesma proposta, assim, né? A equipe, o repertório, o material, os ensaios, o custo, tudo aquilo que precisa para que a banda se apresente. Prossegue. O que fazer, como fazer, né? Tudo isso a gente precisa dessas perguntas. E quem é o responsável? Prossegue. Observações importantes, vou passar rápido. Ter trabalho todos os meses, aquela questão do serviço que a gente falou no início. O ministério não pode ser ocioso, senão ele não vai ser ministério. Não esperar terminar para começar outro. Não esperar terminar um espetáculo para começar outro espetáculo. A gente precisa distribuir isso dentro de um calendário. Espaçar bem durante o ano as iniciativas mais exigentes. Ter diante dos olhos, e eu digo as iniciativas mais exigentes, de que isso assim, eu não posso colocar um espetáculo de grande porte em janeiro e outro em fevereiro e outro vocês não vão conseguir. Vocês estão entendendo, né? Espaçar. Ter diante dos olhos o calendário de trabalhos do ano, eu planejar todas as minhas ações, atribuições, lembra? As atribuições que eu tenho, distribuir elas durante o ano, espaçadamente de acordo com o grau de esforço que eu vou ter para aquela atividade. Distribuir recursos humanos, financeiros e de tempo, levando em conta todas as iniciativas do ano. E aí eu vou distribuir os recursos financeiros, humanos, de acordo com as iniciativas, aquilo que eu vou tendo durante o ano. É só para a gente não juntar tudo de uma vez e o povo se desgastar e financeiramente a gente não tem como realizar. Pode passar. Trabalhar com antecedência. 3 meses de antecedência para as apresentações de pequeno porte. Isso aí o pessoal de Shalom sempre fala, Dilson, é tudo em cima da hora. Se a gente trabalhar com planejamento, a gente não vai mais ter aquela lamúria de tudo em cima da hora, tá? 6 meses de antecedência nas apresentações de médio porte. E 1 ano de antecedência para as apresentações de grande porte. Não dá para eu planejar o Filho de Deus, menino meu, com 1 mês, 2 meses antes, tá? Nenhum aleluia. Tá todo mundo se coçando. É verdade, gente. Vocês veem o trabalho que dá quando vocês fazem com 2 meses, 1 mês de antecedência. O dinheiro sai do bolso de vocês, às vezes. Pode passar. Então, aí, é um exemplo das atividades distribuídas durante o ano, espaçadamente. Pode passar. Ações, renascer. O orçamento da apresentação, a origem do recurso.
Renascer a gente coloca ali R$ 1.200 porque a gente colocou as esquetes do Renascer. O valor para cada esquete e quanto, somando todas as esquetes. 3 esquetes do Renascer, vai ter esse custo. É um exemplo, tá? E aí de onde vai sair esse recurso? Do evento, que é quem o evento Renascer solicitou as apresentações. Está entendendo, né? Deu para entender? E aí segue para todos os outros eventos. Um evento grande. Esse exemplo aí, aquele nome estranho, é um exemplo de um evento de grande porte, tá? Pode passar. E aqui, gente, é um exemplo para a gente, durante o ano, tentar distribuir as nossas atividades, tá? Aqui, onde está lá o início, janeiro, é onde eu começo a planejar, desenvolver a atividade. Um exemplo, eu vou realizar em agosto o Canto das Ilhas. Eu quero fazer, nunca fiz a minha missão, eu vou apresentar ele em agosto. É um evento de médio porte, então eu vou começar a trabalhar antes. Então eu vou colocar no calendário o início dos trabalhos, planejar, ver roteiro, ir atrás das coisas. Aí a cada mês o trabalho desenvolvido até a apresentação. E aí eu vou, um sketch que eu vou apresentar no Renascer. E aí eu vou, onde eu começo a planejar ela até o dia da apresentação. Se eu fizer isso com todas as minhas ações, eu vou ter o meu calendário, a minha visão de trabalho, e eu não vou me desesperar, porque vai estar tudo distribuído em uma ordem. Vocês estão entendendo isso aqui? Pode passar. Essa é a visão geral daquela... Lembra lá? Muitas atividades que tem na missão. Essa é a visão geral que a gente vai ter ali. Geral da missão, música e teatro dança. São todas as atividades que a gente vai fazer. Lembra aquela planilhazinha no início que eu coloquei só? Janeiro, fevereiro? Aqui tem o ano inteiro. Certo? Entenderam? Prossegue. Finalizando. Processos relacionados... Obrigada. Então vamos ler juntos. Falo já contigo no fim. Vamos ler junto. No 3. Eu nem disse. Tá bom, para. No 3. 3. Sem planejamento não existe acompanhamento das atividades, nem o pastoreio dela, tá? Se eu não planejo, eu não tenho como acompanhar a minha atividade, o espetáculo que eu vou apresentar e nem pastoreá-lo, né? E eu digo também para o meu trabalho na missão, planejem para que eu consiga pastorear vocês bem. Vou cobrar o planejamento agora, tá? Então é isso, gente. Eu sei que tem algumas dúvidas que eu acho que ainda vão surgir, mas aí eu peço também que vocês entrem em contato comigo. Eu vou estar aqui esses 2 dias, hoje e amanhã. E aí a gente conversa mais sobre, tá? Muito obrigada.